Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós iremos falar aqui sobre dois assuntos, lógico, não é um raio-x do tema de história, datas e etc., mas é mais sobre questão do comportamental do nosso cotidiano. Eu quero trazer o tema desse vídeo sobre o narcisista e sobre os sofistas. Mas eu quero começar primeiramente pelos sofistas e depois nós iremos falar sobre o narcisista. Mas antes quero lhe pedir três coisas. Primeiro, é que se você não é inscrito nesse canal, seja um inscrito. Segundo, que você curta esse vídeo. E terceiro, que você compartilhe com o seu amigo, com sua mãe, com seu pai. E para quê? Para que o YouTube reconheça que esse conteúdo ele é relevante e assim chegar ao máximo de pessoas. Bom, meus amados, o que é que os sofistas eles traziam? Protágoras, no período clássico, ele dizia que o homem é a medida de todas as coisas. Então, vemos aqui uma centralização no homem, vemos uma centralização no sentimento do homem, no prazer do homem, no pensar do homem. E a relativização do que é verdadeiro para um e não pode ser verdade para outra pessoa. Isso significa dizer que o ponto de vista de cada um é verdade de acordo com o que ele vive, de acordo com o contexto de vida da pessoa. Então, não há verdade absoluta dentro desse pensamento. E podemos dizer, por exemplo, há um sofismo social, há um sofismo político, há um sofismo religioso, muitas das vezes, no pensamento de muitas pessoas. Sobre o sofismo social, muitas pessoas podem dizer, fulano de tal, ele se tornou o que ele é hoje, por causa que o contexto onde ele vive levou ele para a sarjeta e por isso que hoje ele se tornou essa pessoa má, essa pessoa de mau caráter, essa pessoa sanguinária. E veja, muitas pessoas que conviveram com essa pessoa, ou até mesmo no mesmo contexto social, hoje são médicos, hoje são professores, hoje são engenheiros, hoje são juízes e não se deixaram levar pelo contexto social. Então isso é uma falácia. No contexto político, podemos dizer que muito diz, fulano de tal roubou, mas deu aos pobres. É o tal do Robin Hood político. Roubou, mas fez. Roubou, mas deu para os necessitados. E isso é um sofismo muito grande. Aí alguns, até os que se beneficiam através disso, protegem, aplaudem, dão voto, dão mídia, dão likes, dão curtidas. Isso é uma mentira. Questão religiosa, muitos podem dizer, Cristiano, eu sou evangélico, sou crente, recebi a fé, mas nada me impede de achar que Deus é tudo, que tudo é Deus, que Deus é o ar, que Deus é a madeira, que Deus é a terra. Nada me impede de eu ficar com várias mulheres ou de eu ficar com vários homens. Então isso é um sofismo também. Porque não há moralidade, porque não há princípios que norteiam a pessoa de forma absoluta. E eu vou dizer, os sofistas eles têm uma argumentação polida, linda, uma argumentação convincente, até porque eles são baseados em retórica. E quanto mais retórica houver, a questão do convencimento ser trabalhada, da persuasão, mais a pessoa é levada a sério. E eu fico impressionado com isso. Outra questão. E o narcisista, Cristiano? O narcisista, como é o comportamento do homem, da mulher que é narcisista? E o narcisista? Eu quero também que você pegue esse vídeo e saia colocando por aí, tu é um narcisista, você pode ser processado em relação a isso. Então tome muito cuidado. Até porque tem que ter uma avaliação sobre essa questão. E aqui eu estou falando questão de literatura, e questão comportamental e social do dia a dia. E quando você está conversando com alguém e a pessoa ela não te ouve, mas a pessoa quer ser ouvida, fala mais do que ouve. Uma pessoa que ela te corrige diariamente, mas não aceita ser corrigida quando falha, quando erra. Uma pessoa que quando está sofrendo quer atenção e super atenção para si, mas quando você está com um problema, a pessoa minimiza seu problema, a pessoa caçoa do seu problema, a pessoa zomba de você. Quando uma pessoa ela te manipula para afastar de outras pessoas, eu não estou falando de pessoas que são tóxicas, pessoas que podem prejudicar você. Eu estou falando que ele quer você para si, quer lhe dominar, quer lhe ter, quer lhe controlar.
Então, isso são comportamentos que o narcisista ele tem. E podemos falar que o narcisista ele é egoísta, ele é blasfemo, ele é imoral. O narcisista ele é uma pessoa que gosta de holofotes, de superatenção. Gente, como isso é prejudicial. Porque, veja, ele não tem afeto natural pelas pessoas, mas ele gosta de afeto. Ele pede virtude das pessoas, mas ele não é uma pessoa virtuosa. Eu posso trazer um exemplo aqui, que devemos ter muito cuidado com isso. Por exemplo, existem pais que são narcisistas, existem filhos que são narcisistas, existem líderes religiosos que são narcisistas. Existem líderes, gestores que são narcisistas. E sobre a família, se um pai ele é narcisista, o que ele vai fazer? Ele vai diminuir a imagem do filho. Ele vai profetizar coisas malignas contra o filho, dizendo que o filho não presta, que o filho vai ser igual. Se for divorciado, ele diz, tu vai ser igual a tua mãe. Aí a mãe diz, tu vai ser igual ao teu pai. Aí fica aquele jogo. E quando trata-se do filho, o filho não chama, ele não considera a imagem materna da mãe e o narcisista não considera a imagem paterna do pai. A questão da paternidade e da maternidade. Por que, gente, acontece isso? O narcisista, ele chama o pai de tu, de você, de cara. Ei, cara. Tu. Ei, mãe. Então não há uma reverência de dizer pai, mãe, a bênção. Não dá atenção. Mas ele quer atenção, ela quer atenção. E muitas das vezes esse comportamento faz o quê? Jogos de manipulação, colocando o pai contra a mãe contra o pai. E o narcisista religioso, ele faz uma devassa com a vida de quem ele está guiando, né? Porque ele é absolutista. Em nada ele está errado. E sempre ele está certo. Um líder religioso, e eu sou um líder religioso, e eu sempre sou aberto a opiniões e divergências. Não quer dizer que a pessoa que está divergindo de mim está certa. Não quer dizer também que quem está divergindo de mim, que eu estou absolutamente certo. Não é isso. Não estou falando aqui de posicionamentos que nós fazemos de exegeses, de aplicações. E a pessoa chega, não, mas eu digo osso, não, tudo bem. A gente vai amadurecendo o assunto e toma uma conclusão. Mas se o cara for narcisista, ele vai te queimar. Ele vai arruinar a sua vida. Ele vai atrapalhar a sua vida. Ele vai te difamar. Então a gente tem que fugir de pessoas assim. No trabalho, se você não der atenção, uma super atenção ao gestor, trazer um chocolate, trazer um lanche, se você não financiar ele, se você não enviar mensagem para ele, aí ele começa a querer saber o que é que você tem, controlar o seu tempo, qualquer coisa vai ser motivo de briga, de confusão e para gerar uma demissão. Então, assim, há tipo de gestores, de gerentes, de líderes que são narcisistas, que o centro é ele. Ele tem medo de promover o funcionário com medo de perder a posição. Tem medo de elogiar o funcionário, porque senão, como é que vai ficar a minha situação? Se eu elogiar ele, então ele está fazendo melhor do que eu, está produzindo melhor. E nós vemos esse tipo de comportamento, e isso é muito triste, é muito ruim. Então, nós temos que ter muito cuidado, tanto com o narcisista, como com o sofista e o narcisista. Enquanto o sofismo, ele relativiza a verdade e diz que os meios justificam os fins, o narcisista, ele é desafetuoso. O narcisista, ele ele se autoproclama, ele se autovaloriza. Ele não se corrige, não é uma pessoa ensinável. Então nós devemos tomar muito cuidado com isso. E quero agradecer a vocês por ter ficado até aqui e concluir com um texto muito atualizadíssimo, muito atual, de 2 Timóteo capítulo 3. Veja o que diz 2 Timóteo capítulo 3. Você que tem uma Bíblia, acompanha aí, em nome de Jesus. Mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis.
Pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. Então, meus amigos e meus irmãos, que venhamos orar para essas pessoas que têm esse tipo de comportamento, e se isso está trazendo prejuízo à sua vida, procure resolver da forma mais saudável, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar pela sua casa, pela sua vida, pela sua família, no nome do Senhor Jesus. Amado Deus, poderoso e maravilhoso Pai, muitos caminhos, Senhor Deus, estão adiante de nós, Senhor. E muitas das vezes tomamos caminhos, Pai, que nos afastam de Ti, Pai. Ficamos arrogantes, soberbos, e muitas das vezes com um olhar altivo, Senhor Deus, inferiorizando, Pai, e querendo, Pai, puxar o tapete do próximo. Senhor Jesus, tem misericórdia da nossa vida, Pai, e nos cura, nos sara, nos liberta, Senhor. Meu Deus, meu Pai, também te peço pela essa família, Senhor, que está passando por momentos difíceis e complicados, Pai. Muitos estão no dilema, Senhor Jesus Cristo, não tem como sair, Pai. Talvez se achando rejeitado, Senhor. Talvez se achando, meu Pai, desamado pela mãe, desprezado pelo Pai, Senhor. Ó Jesus, eu te peço, restaura essa família, restaura essa jovem, Pai, este rapaz, Senhor. Meu Deus, esse funcionário, Pai, esse gerente, Senhor. Traz transformação e libertação, Pai. Pois assim, Deus, eu te peço e te agradeço por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus e até a próxima.